Juriscast, o seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Juriscast, o seu podcast jurídico. Eu sou o Thiago Facchini e estou aqui para mais um dia, mais uma vez, falarmos sobre jurídico inteligente, jurídico que vai nos ajudar a nos tornarmos profissionais ainda mais eficientes. Hoje nós vamos ter aqui uma personalidade do mundo jurídico que representa a B2L e nós vamos falar sobre um tema que a audiência pede muito, tem muita dúvida e que nunca é demais a gente esclarecer essa realidade desse tema no Brasil e no mundo, que é a inteligência artificial no mundo jurídico. Para falar com a gente, então, é importante trazer alguém que, entenda do assunto e, esteja contextualizado, né? Então, para isso, eu quero chamar aqui para conversar com a gente Daniel Marques, ele que é diretor executivo na AB2L, professor e coordenador do curso de Direito e Novas Tecnologias na Faculdade de Direito da UFRJ. Ele também é filósofo e especialista em gestão empresarial. Então eu quero convidar a nossa audiência a receber aí com muita alegria Daniel Marques. Seja bem-vindo ao Juriscast. Opa, tudo bem, Thiago? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos vocês que estão aí nos ouvindo nesse exato momento, e vai ser um prazer aqui a gente poder, mais do que dar muitas respostas, eu acho, definidas, mas gerar reflexões, provocações que possam nos ajudar no dia a dia no mundo do direito. Legal, Daniel. Normalmente a gente começa aqui fazendo um alinhamento com a nossa audiência. Todos os temas eu gosto de fazer um alinhamento conceitual sobre o que é e não é o tema que a gente vai tratar no nosso episódio, mas hoje eu vou sair um pouco dessa regra, vou fugir um pouco dessa regra e eu quero te pedir, antes da gente entrar aí na conceituação e momento de inteligência artificial, eu quero que você faça, se possível, para a gente resumir o que é a B2L, porque eu acho que esse entendimento do que é a associação vai ajudar a nossa audiência a entender como que está o seu entendimento e o seu envolvimento com o tema e de onde que vem todo o conhecimento que você vai compartilhar com a gente. Claro, a B2L é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Em definitivo, o que é uma Lawtech e Legaltech? É uma empresa de tecnologia jurídica. Então, dentro da B2L nós temos desde startup, né, e está começando agora a vender seu produto, até empresas que têm anos no mercado, estão consolidadas. Então, só que na B2L nós temos o PTM, que é o Propósito Transformador Massivo, de conectar todo o universo jurídico à realidade 4.0. Então as Lawtechs e Legaltechs é a espinha dorsal da B2L, da associação, que traz a tecnologia, traz o mindset, mas se a gente quer fazer realmente uma transformação cultural, é necessário os outros atores dentro desse ecossistema. Por isso que na B2L, além das Lawtechs, nós temos escritórios associados, são mais de 60 escritórios associados à B2L, nós temos autônomo associado, prestador de serviço associado e grandes empresas, porque elas também possuem seus departamentos jurídicos e também têm seus desafios que as tecnologias podem ajudar. Então a B2L, eu sempre falo que mais do que uma associação, é um movimento, né, de pessoas apaixonadas por direito e tecnologia e que acreditam que a união entre os dois vai beneficiar a sociedade e a justiça. Show de bola! Só a cargo de conhecimento, quantos membros já estão associados à B2L nesse momento? Realmente a B2L tem assim, como é um tema muito importante, né, o impacto das novas tecnologias na sociedade e no direito. Estou há 1 ano e meio na B2L, quando cheguei eram uns 20, 30 associados, agora a gente tem mais de 500 associados à B2L. Que legal. Então, propriedade não te falta sobre o tema, né? A gente aprende muito todos os dias, porque na tecnologia tudo muda muito, muito rápido, mas a gente aprende muito. Eu sou um eterno estudante aqui dentro da B2L. Show de bola. Então vamos entrar na nossa pauta, que tem aqui uma coincidência muito legal. Alguns temas chamam mais a atenção da nossa audiência, normalmente por ainda estarem em desenvolvimento, por serem recentes na discussão. Recentemente a gente fez um tema, uma discussão aqui, um webinar inclusive sobre LGPD, e a audiência pede mais, porque ao longo do tempo essa discussão vai ficando cada vez mais madura e requer novos olhares, novas discussões. Então de tempos em tempos a gente reaviva alguns temas aqui para a gente melhorar ainda mais a discussão. E com inteligência artificial não vai ser diferente.
o Juriscast ele já tem aí 2 anos e lá no início do Juriscast, quase 2 anos, um dos primeiros episódios foi exatamente sobre inteligência artificial e a conversa baseou-se muito na parte conceitual da coisa, da inteligência artificial, né? A gente tentou desmistificar para o público aí o que era, o que não era inteligência artificial, e naquela época ainda tinha muito essa visão esse desconhecimento a respeito da inteligência artificial e de que ela iria e poderia fazer qualquer coisa, a qualquer lugar, a qualquer momento, para qualquer um. Então tinha um pouco até de medo, né? Pairava um pouco de medo na nossa audiência, em quem ouviu sobre o tema. Aquele negócio que parecia que a inteligência artificial era melhor do que qualquer humano e que por consequência, poderia prejudicar de mais ou de menos aí a classe, né? O advogado e a sua classe como um todo. Na minha visão, atualmente a confusão é um pouco diferente. O advogado já deseja usar a inteligência artificial, quer usar a inteligência artificial, entendeu que ela vai trazer em algum nível benefícios, né, para a sua atuação jurídica, porém ainda não está claro, não está delimitado qual é esse benefício, ou qual é a área de atuação, as áreas de atuações, onde que na prática a inteligência artificial pode nos ajudar. Então, voltando, né, à nossa ideia de conceitualizar antes de explicar detalhadamente, eu queria pedir para você que nesse sentido de desmistificar e até já começar a alinhar um pouco para a nossa discussão futura, o que é a inteligência artificial aí no jurídico e o que não é, na tua visão? Entendi. Eu acho que um primeiro ponto, né, como você comentou, é certíssimo, né? Há 1 ano e meio atrás existia um grande medo, não só da inteligência artificial, mas das tecnologias como um todo. Nós já temos observado, né, nesse último ano, nos diversos eventos que temos organizados, diversas iniciativas da B2L, de parceiros da B2L, que esse medo meio que passou e as pessoas estão entendendo que as novas tecnologias, entre elas a inteligência artificial, é uma ferramenta que vai permitir que o trabalho do advogado seja muito mais eficaz, né, que ele realmente foque naquilo pelo qual foi formado. E agora a grande dificuldade que eu percebo no meio da advocacia é da utilização das novas tecnologias. E aí vem um primeiro erro, eu acho, que todos os dias na B2L chegam pessoas pedindo eu quero implementar a inteligência artificial. E aí quando a pessoa responsável pelo atendimento pergunta, mas para quê? A pessoa não sabe. Né? Então a gente tem uma visão que a inteligência artificial é uma varinha do Harry Potter que você vai mexer na mão e vai resolver todas essas panaceias, né? E não é, né? Eu acho que antes de você querer implementar a inteligência artificial, você tem que entender um pouco de qual é o seu problema que você deseja resolver. A B2L, quando começou, tinha 20 law tags. Hoje em dia a gente tem mais de 200 law tags, né? E não necessariamente precisa utilizar a inteligência artificial para resolver o seu problema. O advogado tem que focar nisso. Qual é o meu problema, né? Qual resultado eu desejo? A tecnologia em si que vai ser utilizada, se é inteligência artificial, se é uma simples automação, né? Já acho que não entra tanto no mérito, tá ok? Então, eu acho que a primeira coisa que tem que focar é no seu problema. Quais são os processos que precisam ser melhorados? Né? O que eu, enquanto escritório, enquanto autônomo, preciso fazer para que seja mais eficaz, economize mais tempo, possa estar mais com o meu cliente olho a olho, entender quais são os seus problemas. Então, as novas tecnologias vieram para isso. Show de bola! Lembrando a nossa audiência que esse episódio, todos os episódios do Juriscast estão disponíveis aí no Spotify, no iTunes, no YouTube, no SoundCloud, onde quer que você costume consumir podcasts, o Juriscast está lá para você também, beleza? Seguindo adiante, Daniel, beleza, agora a gente entendeu nesse momento o que é inteligência artificial e como ela pode auxiliar aí no dia a dia, seja de um escritório, seja de um departamento jurídico. Seria gerando mais produtividade, acelerando processos, gerando previsibilidade para o negócio, permitindo uma análise mais precisa de indicadores. Quais aspectos você vê agora como pessoa inserida no mercado jurídico de tecnologia? Quais desses aspectos ou quais linhas estão sendo mais ou menos visadas e mais ou menos desenvolvidas na tua visão? Uma linha que é muito, muito forte, né, na B2L
é a utilização de inteligência artificial, tanto para análise quanto para geometria. Né? E aí, para entender a análise de geometria, a gente tem que entender o seguinte, que os dados é o petróleo da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é utilizada para fazer a leitura desses dados, a partir da leitura desses dados, extrair informações e, a partir disso, a gente utilizar outras metodologias, como, por exemplo, econometria, estatística, e, a partir disso, a gente ter, por exemplo, análise preditiva, né, de certas decisões. E aí eu acho que também outra coisa que é bem interessante também, que acontece muito na B2L, é que muitos advogados, ele quer análise preditiva do tribunal X que está perdido na esquina. Não faz essa pessoa análise preditiva do próprio escritório, dos próprios processos, que é um primeiro passo. O analytics e a geometria começa dentro de casa. Então, às vezes, a gente quer resolver o problema do mundo e não consegue resolver primeiro o problema de casa. Então, análise preditiva, muito utilizado a inteligência artificial. Outra coisa também, para leitura de matrículas imobiliárias. Então a gente pode, né, utilizar a inteligência artificial para estar lendo as matrículas imobiliárias, daí também extrair essas informações, para em cima das informações a gente tomar decisões. Para ajudar a ficar a acurácia, né, da provisão ser muito maior. Então, para melhorar a acurácia quando tem que fazer provisionamentos, né? Então a inteligência artificial também pode estar ajudando nisso. E também de maneira muito mais simples. É por isso que eu falo que as pessoas também não precisam estar focando na tecnologia que está sendo utilizada. Nós temos um associado que utiliza inteligência artificial, por exemplo, ele criou um plugin dentro do teu Word, então você precisa nem instalar um sistema, você instala algo dentro do Word, e ele pega todos os seus documentos jurídicos, né, e transforma todos os documentos jurídicos no Google. Quanto tempo o advogado não perde, por exemplo, ao redigir uma peça, querendo achar aquela tese, aquela palavra, aquele conceito, aquele parágrafo que ele criou e vai querendo buscar nos processos que ele tem armazenado e não consegue achar. Quanto tempo o advogado não perde nisso? Então a inteligência artificial pode ser utilizado, né, através de busca por semântica, né, não só por palavra igual, mas também por significado, achar essas peças e arrastar para dentro da tua peça que você está produzindo agora. Então a inteligência artificial, em definitiva, ela faz com que economize tempo, que a advocacia seja muito mais precisa, né, e ajuda muito na previsibilidade também de algumas coisas, do resultado. Legal. E quando a gente fala, né, desse termo em específico, inteligência artificial, parece algo muito futurista, né? E muitas vezes a gente vê, inclusive, o restante do conteúdo relacionado a robôs, e nas próprias Lautecs, às vezes a gente vê a palavra-chave, vê até o desenho, né, de um robô. Então é legal a gente também fazer com a nossa audiência esse esclarecimento, né? O que é se tem de fato um robô nessa inteligência artificial? É um humanoide de lata? É um algoritmo? É um programa? É, como você falou, o plugin no Word, ou tem algo por trás? O que é propriamente falando, uma inteligência artificial? Então, quando a gente fala de robô, né, e aí saiu agora a normativa até da União Europeia, estão discutindo muito isso lá na Europa. Robô, a gente fala na verdade, de um software de inteligência artificial que está sendo implementado no hardware, numa máquina. Então, quando a gente pensa em robô, realmente são os robôs, robôs sejam de planta industrial, né, sejam que a gente vê muito hoje em dia, cada vez mais o robô chegando a certas formas humanas. Quando a gente fala de robô, a gente fala disso, né, de um software de inteligência artificial que está dentro de um hardware que tem capacidade de movimento físico, tá, autônomo, né? Que não 100% autônomo, porque sempre depende da inteligência artificial, mas tem certa autonomia no movimento. E aí você tem a inteligência artificial que não é robô, que são esses softwares, né, de algoritmos utilizando machine learning, deep learning, que é implementado na máquina para analisar dados, para daí gerar informação, né? Então é um pouco diferente uma coisa da outra. Entendi. Então dá pra gente dizer que a inteligência artificial é um programa que pode usar uma interface, seja um humanoide de lata, seja um outro programa, uma tela, alguma coisa assim, né? Sim. Mas quando a gente fala de robô precisamente, a gente está falando que tem um hardware onde tem movimento, né? Então, quando eu coloco numa tela, eu já não falo necessariamente seria robô, mas a gente utiliza também. As pessoas acabam utilizando, cria um robozinho, cria um robô,
Pela didática da coisa, né? Exatamente, para simplificar. Mas quando a gente fala de robô, quando a gente está falando de responsabilidade civil, por exemplo, que é uma discussão muito em voga hoje em dia na Europa, a criação da personalidade eletrônica. Então, além da pessoa física e da pessoa jurídica, existe uma discussão muito forte de criar um terceiro tipo de pessoa, que é a personalidade eletrônica, onde vai se estudar responsabilidade civil e criminal em casos de problemas com robôs, né, com esses seres mais autônomos. Então, até que ponto a responsabilidade é do programador? Até que ponto a responsabilidade é de quem fez o ensinamento da máquina? Até que ponto é de quem implementou o software? Então, está sendo uma discussão muito grande, está surgindo todo um mercado também de seguros, né, voltado a isso. Então, dependendo da característica do robô, então a gente vai ter que criar certos seguros em caso de ter algum problema, algum defeito, que tenha algum tipo de consequência negativa para a sociedade. Entendido. Tem bastante aspectos técnicos envolvidos nessa discussão, né? Então, acredito que seja até normal um pouco desse desentendimento ou dessa falta de informação a respeito do tema, porque de fato tem muita informação sobre várias partes específicas desse entendimento da inteligência artificial, né? Não, sim, porque assim, a gente está falando do nome inteligência artificial. E aí você dá um passo atrás, a gente pergunta, né, o que significa inteligência humana, né? O que é inteligência humana? Então, se já existe, filosoficamente falando, né, um debate do que significaria inteligência humana, imagine quando utiliza esse nome para explicar a inteligência artificial. E aí acaba gerando essas pequenas, eu não chamo de incongruências, mas as pequenas nuances, né, que acabam distinguindo. Mas eu acho que, como um todo, de maneira geral, a gente tem um entendimento comum. Legal, achamos aqui também uma discussão muito boa para fazer com você em algum momento, que, como filósofo, você deve conseguir falar muito sobre o tema, né? Nossa, daí é um mundo, sinceramente, né? Porque dentro da filosofia clássica, quando você fala de inteligência, num conceito mais geral, é a capacidade intus legere, né? Até a definição mais conceitual da inteligência, né? A capacidade de ler a essência das coisas, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, o que a gente está falando é o quê? A capacidade das máquinas de compreender certos padrões, de se auto-organizar, né? Que são os algoritmos, para gerar certos inputs que são predeterminados ou não. Né? Então, mas a capacidade humana de intus legere, ela vai além da descoberta de padrões. Né? O ser humano ele é capaz de criar significados, de gerar valor, né? Mas a tendência é que a inteligência artificial ela se aperfeiçoe cada vez mais e cada vez mais emule o que é a inteligência humana, mas nunca vai ser igual à inteligência humana. Essa é uma visão que eu tenho, né? Que não vai ser igual à inteligência humana, vai ter muitos aspectos que são semelhantes. Né, incrivelmente parecidos, mas não é inteligência humana, é uma inteligência artificial, o próprio nome diz. Mas essa capacidade de emulação vai ser cada vez maior. E aí algumas pessoas falam, mas a inteligência artificial não é capaz de sentimentos, mas já existe vários experimentos onde a máquina emula os sentimentos humanos, mas não é um sentimento humano. Né? Não é um sentimento, é mais ou menos. E aí esse aqui é um ponto de discussão, pode abrir para debate, né? Isso é uma coisa assim que não está escrita a ferro e fogo, mas é mais ou menos o exemplo do papagaio. O fato do papagaio falar, emular as palavras do ser humano, significa que ele tem a inteligência humana, né? Então, pelo simples efeito, eu não posso chegar a essa causa. Né? Então, o fato da máquina emular ações que são iguais às humanas, que é igual à humana, seja no aspecto de decisões, né, que está cada vez mais aumentando, seja no aspecto de sentimentos, seja em outros aspectos, não significa que seja humana. Né? Não significa que seja humana, é a relação de causa e efeito aí, é uma análise mais profunda. Achamos aí um tema para um próximo episódio do Juriscast, que com certeza vai dar o que falar, hein? Bom, com certeza. Vamos voltar aqui para nossa pauta, voltar para tecnologia e inteligência artificial aí aplicadas ao jurídico, Daniel. Quanto às iniciativas aí que já estão em desenvolvimento para o mercado jurídico, já estão até em uso, né? O que você destaca
em uma escala mundial, o que fora do Brasil já é realidade ou está muito avançado no Brasil? E eu pediria para você também fazer um paralelismo com a tua visão de como que está o Brasil hoje, o que já é realidade, não é, o que ainda vai ser. Sim. Quando a gente fala no mundo, a gente vê duas grandes potências meio que brigando entre si na implementação comercial da inteligência artificial, que é os Estados Unidos e a China. Tá, ok? Liderando na implementação. Certo. Seja no mercado como um todo, seja no mundo jurídico. E aí você vê um terceiro bloco liderando, que é a Europa, que está liderando enquanto regulamentação. Certo. Né? Então você vê a LGPD, que em certo modo também impacta na inteligência artificial, você vê os comitês de inteligência artificial, então você vê o movimento. E você, por um lado, também os Estados Unidos, que não é nem Europa e nem China, né? Tá chegando no meio termo. Tanto que, por exemplo, isso é meio desafiador. Assim, 2 semanas atrás surpreendeu a decisão de São Francisco proibir câmeras para fazer leitura facial. Né, enquanto as normas não estiverem bem claras em questão de privacidade, em questão de accountability, né? Então, assim, e algo assim, que é no berço da inovação da tecnologia, né, proibindo. Então, assim, é um desafio muito grande. No Brasil, quando a gente fala do mundo jurídico, na minha visão, o Brasil está igual ou até melhor em relação à tecnologia no mundo jurídico do que outros países, tá ok? A gente fica atrás e aquém por quê? Seja por causa do time, né? Se você pega Estados Unidos, Europa ou até China, eles estão há muito mais tempo desenvolvendo, né, a inteligência artificial e aplicando. E outra coisa também é o dinheiro, né, os recursos, os investimentos. Então acho que são os 2 grandes desafios que a gente tem, tá? Mas assim, eu vejo muitos associados que estão desenvolvendo e fazendo coisas espetaculares para poder estar utilizando inteligência artificial dentro do mundo jurídico. E aí o Brasil só fica atrás nesse sentido. Mas não está muito atrás também, não. E aí, por que o Brasil, acho que o Brasil ele já é agora o atual líder de soluções jurídicas e vai ser o grande destaque no mundo inteiro? Porque não existe, juridicamente falando, nenhum país como o Brasil. Sim. Né? São 100 milhões de processos, né? Então você tem um pré-sal aí de dados, de informação, né, único, que não existe em lugar nenhum do mundo. Você tem uma burocracia muito grande, né? A gente tem a judicialização, mas o fato de eu entrar com o processo não significa que eu tenho acesso à justiça. Então você tem vários desafios que a tecnologia chega para poder solucionar esses desafios. Então ele tem um pré-sal de dados, um pré-sal de desafios, né, que não existe em lugar nenhum do mundo. Né? No Brasil tem todos os tipos de problema jurídico. Então aqui é o melhor lugar para você estar implementando soluções, um ou mais. E não existe um local como o Brasil para isso. Legal. Além disso, né, a quantidade de investimento que existe, né, quase 2% do PIB é gasto, né, em justiça no Brasil. Então, assim, aqui sairão os grandes unicórnios. Legal. Que bom que estamos nesse mercado tão promissor, né? Seja para quem é da área de tecnologia, assim como a gente aqui na ProJury, seja para quem vai se beneficiar do uso dela, né? Que são todos os profissionais da área jurídica em algum nível, né? Sim, com certeza. Falando nesse benefício do uso da inteligência artificial, no começo, né, na primeira pergunta que eu trouxe aí uma lembrança do que a gente falava de inteligência artificial há 1 ano e meio, 2 anos atrás, e como a gente percebe esse momento atual, né? Naquela época tinha até essa percepção de risco, a empregabilidade do advogado, que o tal do robô ia tirar o trabalho do advogado e tudo mais. Hoje em dia a gente já entende que não é exatamente assim, né? Mas ainda pode existir algum tipo de enviesamento dessa visão com relação à tecnologia, em especial à inteligência artificial. Nesse sentido, você, Daniel, enxerga que como algo importante que os escritórios, os departamentos jurídicos invistam tempo e dinheiro em desenvolver sua própria tecnologia de inteligência artificial, desenvolver o seu robozinho, ou você entende que isso é algo que é melhor ser feito pelas especialistas, pelas law techs, enquanto esses profissionais devam se dedicar à sua especialidade? Com que visão você enxerga esse negócio?
Então, essa é uma pergunta muito, muito interessante, porque assim, na prática, são poucas as low-techs que surgiram de escritórios, tá ok? Não é fácil implementar tecnologia, né? Não é rápido, muitas vezes você está desenvolvendo tecnologia e não é o core business de um escritório desenvolver tecnologia. Isso não exclui que tenham pessoas que andaram por esse caminho e deram resultado. Mas na minha visão, Certo. eu acho que o escritório, seja de grande, pequeno, médio porte, ele tem que focar naquilo que é o negócio deles, né? Atender bem os clientes, gerar teses e fazer essas parcerias com as low-techs. As low-techs investem anos, né? E não são poucas pessoas e não é pouco dinheiro para poder implementar a inovação e a tecnologia. Às vezes a gente olha de fora e pensa que é fácil. É mais ou menos como ver o Medina surfando. Você olha o Medina surfando, você olha assim, pô, também faço. Né? Mas tenta pegar uma prancha e fazer o que ele faz. Não é fácil. Não é fácil, é muito suor, são horas e horas programando, acertando, errando. E aí o escritório, o que ele pode fazer, o escritório, eu acho, é entrar como parceiro das low-techs, até ajudando a construir soluções. As low-techs estão muito abertas a escutar o que o cliente quer e o que ele necessita. E o bacana é que a gente está ainda no início da disrupção dentro do direito. Né? Se a gente pega os 6Ds da exponencialidade, a gente tem o primeiro passo, que é a digitalização. Então, um grande exemplo é a máquina Kodak, né? Em 1964 é digitalizada, só que logo em seguida, todo o processo de digitalização passa por um período de decepção. Então, a máquina Kodak pesava 4 quilos, não tinha como sair, subir na montanha e tirar uma selfie com ela lá em cima do Pão de Açúcar, né? E a qualidade não era tão boa. E aí, depois da decepção, só que como a gente está falando de tecnologia e informação, ela segue uma lei que não é uma lei jurídica, mas é uma lei da informática, é a lei de Moore. Então, a melhora é sempre exponencial, é sempre o dobro, é geométrica. Então, rapidamente, começa a competir com o mercado tradicional, que é quando acontece a disrupção. Né? E aí as máquinas digitais começam a surgir, né? E aí tem os outros 3Ds da exponencialidade. Mas eu quero dizer o seguinte... Dos 6Ds, dentro do mundo do direito, a gente está ainda na decepção. Né? Não porque é negativo o que está acontecendo, a decepção no seguinte, que a gente, apesar de estar com um processo digital, a lógica é ainda analógica. Né? Então, o próprio direito, em certo modo, também vai ser reconfigurado para essa nova época. Né? Os modelos de negócio estão sendo impactados. Né? Claro que o direito não é um negócio, ele é um instrumento sine qua non para a justiça. É impossível a justiça sem um instrumento do direito. É como o sol e o calor, um não existe sem o outro. Né? Mas o modo que o direito é exercido ao longo da história, ele sempre foi transformado. Até 100 anos atrás, as pessoas resolviam problemas de justiça com... como é que era? No duelo, né? Então, assim, existia isso, era autorizado. Hoje em dia já não existe mais. Então, o direito ele é reconfigurado. E aí os advogados que estão antenados a isso, eles podem estar liderando esse processo de transformação. Hoje mesmo estou ajudando aqui, participando de um curso, né, e palestrando também sobre Legal Design Thinking. Né? É o Design Thinking aplicado ao direito. Essa é toda uma matéria que não existia. Você pega ciências de dados aplicada ao direito. Quando você fala de inteligência artificial, ela precisa de dados. Quem vai fazer a curadoria desses dados? Né? O programador não vai ser. O programador não sabe de direito. Quem sabe é o advogado. Então o advogado também tem toda uma área nova aí. E outras coisas estão surgindo. Então novos caminhos que antes não existiam dentro do direito estão começando a surgir agora. Legal. Esse presente que já é um pouco de futuro é promissor, hein? Muito legal fazer parte desse mercado, desse desenvolvimento que, querendo ou não, é um desafio gigante, mas também é mega reconfortante e desafiador fazer parte de tudo isso, né? Não, é espetacular. Cara, a gente está vivendo a 4ª revolução industrial. Né? Passamos pela máquina a vapor, a eletricidade, o surgimento dos computadores. A gente está vivendo agora a era da inteligência artificial, blockchain, um mundo de colaboração. A visão do mundo do direito, muitas vezes, ainda segue a primeira revolução industrial, onde tudo é muito segmentado, separados entre si. E a gente está num mundo onde a colaboração gera um resultado exponencial, né? A questão da sinergia, que a gente nem imagina. Um grande exemplo disso do mundo da informática é o GitHub, onde o programador deixa seu código lá, né, gratuito, aberto,
E aí vem um outro programador, utiliza aquele código, programa em cima daquele código e daí sai uma solução que é melhor que nem o primeiro imaginava. Então, assim, eu vejo a advocacia sendo transformada através dessa colaboração, né? E não colaboração só dentro do direito, mas entre as diversas profissões, né? Com a economia, com a ciência de dados, com o programador, né? Com outras áreas que antes não dialogavam. Então está surgindo novos campos de diálogo. Que legal. Pensando na nossa audiência que está aqui nos ouvindo, para gente que trabalha com tecnologia, que é o meu caso, que estou aqui dentro da ProJuris e aqui a gente desenvolve um software jurídico, está desenvolvendo soluções com inteligência artificial para melhorar a vida dos advogados. Você também está na B2L, está envolvido no dia a dia desse tipo de discussão, mas a nossa audiência não necessariamente está vivendo essa realidade. Muitos deles estão no lado oposto, né? Não tem condições de se aproximar nesse momento dessas discussões ou dessa realidade do uso da tecnologia, até porque essa discussão de inteligência artificial, por mais que não seja de hoje, ela ainda é incipiente, né? Então, o que a gente sabe é que o mercado jurídico está sendo afetado, está acontecendo, como você falou, uma transformação real no dia a dia do advogado. E nesse sentido, a minha pergunta aqui para a gente ajudar a nossa audiência por onde que a gente começa a se preparar, então, considerando que a gente está vivendo uma realidade que vai mudar muito ainda, para quem está nos ouvindo e que talvez esteja lá assustado ou empolgado, assim como a gente, por onde que a gente começa a se preparar? Por onde que que caminhos a gente tem que trilhar ou pode trilhar para que a gente já consiga estar preparado para essa realidade aí de ter uma rotina apoiada pela tecnologia ou ditada pela tecnologia, algo assim. Por onde começar? Olha, existe uma frase que ela é muito comum no meio das startups, né, e faz muito parte dessa revolução 4.0 e que faz todo sentido dentro do direito, que feito é melhor do que perfeito. Né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa em implementar tecnologia, a gente quer implementar uma solução que resolva todos os meus problemas, todos os panaceias com um botão só. No entanto, o feito é melhor do que perfeito. Você hoje já pode estar contratando, né, pelo site uma tecnologia para estar usando, já começar a usar hoje. E aprendendo e melhorando com esse uso, entendeu? Então a gente tem uma visão muito de que tudo tem que estar 100% rodando, tudo tem que estar certinho, sem nenhum problema. Eu acho que assim, tem que começar a utilizar, porque às vezes a gente passa 1 ou 2 anos gastando dinheiro, gastando tempo, até querendo desenvolver a própria solução, aí quando implementa já está atrasada, já está defasada, porque não é o teu core business. Né? Enquanto que hoje você já pode estar resolvendo 1% do teu problema. Daqui um mês, 2%. No terceiro mês, 4%. E em 2 anos você já ter resolvido de maneira espetacular, né, a solução. E eu acho que é isso, feito melhor do que perfeito. Eu acho que é muito importante quando você fala de tecnologia. Outra coisa que é muito importante, na própria B2L, né, a gente tem mais de 250 autônomos, a gente tem mais de 60 escritórios associados, é muito curso, muito evento, muita coisa acontecendo, então todo mundo que está conectado à B2L sabe o que está acontecendo e faz parte. E quem está muito longe e distante pode estar liderando localmente essas iniciativas, tanto que a gente tem grupos locais da B2L, onde dá subsídios, vai orientando pessoas para poder estar liderando localmente. E hoje, cara, também tem cursos online, né, onde você pode também estar acompanhando à distância. O próprio podcast também já ajuda nisso. Então, assim, não tem desculpa assim, para a pessoa não estar conectada ao que está acontecendo hoje em dia, né? Show de bola, a gente está falando de algo que é digital e convenhamos que hoje em dia, onde há algum tipo de desenvolvimento tecnológico, ou nem tecnológico, mas onde há desenvolvimento, com certeza vai ter algum tipo de documentação na internet. A gente vê isso em todas as áreas, não só no direito. Então quem quer aprender um pouco mais pode acompanhar a B2L, não tenho dúvida de que aquela agenda lá está sempre lotada de eventos e cursos e algum vai lhe ajudar. Cola na gente aqui também, a gente está sempre produzindo podcasts aqui sobre temas muito relevantes e atuais, a gente faz webinars, a gente está sempre produzindo materiais ricos pensando em permitir que nós, profissionais da área jurídica, tenhamos cada vez mais capacidade de influenciarmos e transformarmos a nossa rotina jurídica numa rotina cada vez mais eficiente. Bom,
com essa pergunta que acabei de fazer, infelizmente acabou a minha pauta aqui de perguntas para o Daniel Marques, mas foi um prazer ter você aqui comigo. Tenho certeza que a audiência que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, seja no Spotify, no iTunes, no YouTube, também adorou essa conversa e deve estar aí a fim de apertar sua mão, de lhe conhecer pessoalmente, porque o papo foi muito legal. Daniel, se você quiser deixar uma palavrinha para nossa audiência, muito obrigado da nossa parte. Muito obrigado, Thiago. Eu acho que é muito isso que a gente conversou agora, né? A gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial. Todo período de revolução, seja ela industrial, seja ela científica, seja ela cultural, é uma brecha na história onde a humanidade é perguntada novamente sobre vários conceitos que já foram definidos. E aí quem melhor do que o advogado, né, uma pessoa que lida com o humano para poder ajudar a construir essas respostas. Então sim, tem um aspecto técnico, né, da utilização das novas tecnologias e do desenvolvimento das novas tecnologias vão permitir que o trabalho seja mais eficaz, mas tem todo um aspecto de construção de saber e de iniciativas que vão estar transformando a humanidade como um todo e que vai impactar os próximos 50 anos, 100 anos. Então assim, é uma brecha na história onde cada um de nós somos convidados a fazer parte e estar liderando. Show de bola, é isso aí. Muito obrigado, Daniel Marques. Foi um prazer ter você aqui com a gente no Juriscast. A audiência que nos acompanhou até agora, foi também um imenso prazer em ter vocês aqui conosco. Eu quero aproveitar o espaço e deixar um agradecimento. A gente ultrapassou aí a marca de 30 mil ouvintes dos nossos episódios aqui do Juriscast. Maravilha. É um prazer ter cada um de vocês conosco, seja onde você esteja ouvindo, na academia, na rua, em casa, no trânsito, seja através do Spotify, do YouTube, do iTunes, do SoundCloud, não interessa onde você está ouvindo, o que interessa é que você está preocupado com a evolução da tua carreira jurídica, você está de parabéns e o futuro ele vai estar cada vez mais disponível para quem estiver mais disposto a fazer parte dele e lutar para estar preparado para ele. Então estamos todos de parabéns, foi um prazer estar aqui com cada um de vocês. Daniel, novamente, muito obrigado. Audiência, um grande abraço. Até o nosso próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.